Olá, 7 horas e 45 minutos em Brasília. Um bom dia para você. Daqui a pouco começam as atividades legislativas aqui no Senado. Vamos ver então a agenda no nosso telão. Às 8 horas da manhã haverá reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Será feito um balanço das atividades do ano. Agora vamos ver a agenda do plenário do Senado. Às 9 horas da manhã começa o que deve ser a última sessão plenária do ano, com muitos projetos na pauta. Vamos conferir alguns deles. O primeiro item, então, é um projeto da CPI da pandemia, que trata da responsabilidade sanitária de estados e municípios no SUS com serviços grátis e embasados na ciência. Outro projeto inclui os municípios do Espírito Santo que fazem parte da área de atuação da SUDENE na área de atuação da CODEVASF. Há ainda a proposta de emenda à Constituição que inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica. E também podem ser votados prazos para diligências complementares da CPI da pandemia após o envio do relatório ao Ministério Público. E ainda o projeto que trata do funcionamento do Fundo Geral do Turismo, o novo FUNGETUR. Também está na pauta esse projeto aqui, a transformação de cargos no Ministério Público do Distrito Federal, o MPDFT, para que não haja aumento de despesas. Os senadores podem votar ainda a prorrogação dos incentivos no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Outra proposta proíbe ingresso na Marinha de quem tenha tatuagens sobre terrorismo, racismo ou extremismo. E o último item na pauta de hoje do plenário do Senado muda a tributação de caminhoneiros autônomos inscritos como microempreendedores individuais. Às 2 da tarde, haverá sessão solene do Congresso Nacional para a promulgação da parte final da PEC dos precatórios, aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, com as mudanças feitas pelo Senado. E também nesta quarta-feira, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que prorroga a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para os taxistas e para as pessoas com deficiência. O texto segue agora para a sanção presidencial. O projeto prorroga por 5 anos, até 31 de dezembro de 2026, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de automóveis de passageiros novos por taxistas, cooperativas de taxistas, pessoas com deficiências e deficientes auditivos. O texto segue para a sanção presidencial. Durante a sessão, os senadores excluíram a sugestão dos deputados de acabar com a isenção de PIS, PASEP e COFINS de remédios e produtos químicos para compensar os gastos com o benefício fiscal. Fui informado pelo governo porque realmente eles até desse momento não conseguiram encontrar uma fonte pagadora e eles garantem que futuramente, ou através de uma conversa que estão tendo nesse momento com o deputado Hugo Leal, que é o relator do orçamento, ou através de uma medida provisória, encontrar a fonte pagadora para esse projeto. Então a proposta é para o governo buscar uma solução para resolver isso. Tem aí a LOA, que ainda não está votada, mas nós acabamos de fazer a reunião com relação à CMO, que tem dificuldade em encontrar, mas o deputado Hugo Leal, o relator geral, vamos ver o que o governo acerta com ele. Não há nenhum problema com relação à fonte. Isso aqui é uma prorrogação de um incentivo que já existia desde 95. 95 não tinha a lei de responsabilidade fiscal, mas posteriormente houve outras prorrogações onde foi identificada a fonte. O texto aumentou de R$ 140 mil para R$ 200 mil o preço máximo do automóvel que poderá ser adquirido com isenção do IPI pela pessoa com deficiência. O Senado, além de contemplar a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e os anseios dos taxistas, vai proteger a saúde de toda a população brasileira num momento tão delicado da crise sanitária e social. Os senadores aprovaram também regras para a criação de associações de representação de municípios. Elas não poderão ter atuação político-partidária nem religiosa e seus dirigentes não serão remunerados. As associações terão a missão de defender interesses comuns das cidades, nas áreas política,
técnica, científica, educacional, cultural e social. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Essas entidades jurídicas já existem e já realizam os seus trabalhos. Todavia, como o relator apontou, nós temos dúvidas jurídicas sobre o seu adequado perfil, levando, inclusive, a questionamentos judiciais, senador Marcelo Castro, sobre a regularidade das suas ações, o limite das suas competências, a sua natureza jurídica, a sua capacidade de licitar, a natureza jurídica do vínculo de seus servidores. Tudo isso, portanto, foi colocado dentro de um quadro normativo adequado, que o senador Davi teve a felicidade de aperfeiçoar em muito. Outra proposta aprovada é a criação do marco legal para microgeração e mini geração distribuída de energia elétrica, que permite aos consumidores produzirem a própria energia a partir de fontes renováveis, como solar e eólica. Esses geradores terão vantagem no pagamento da tarifa de uso dos sistemas de distribuição. Só pagarão sobre a diferença entre o total consumido e o total enviado à rede de distribuição, se essa diferença for positiva. O projeto volta agora para análise dos deputados. As proposições tratam de inovações tecnológicas que representam o futuro do setor elétrico. Como é de conhecimento de todos, inovações provocam mudanças em qualquer setor e, naturalmente, geram incertezas. Nesse contexto, o Congresso Nacional tem um papel de suma importância para mitigar incertezas, criando, quando necessário, um arcabouço legal e institucional que dê segurança aos investidores que decidam alocar seus recursos em empreendimentos que contemplem essas novas tecnologias. Os senadores também aprovaram em votação simbólica um projeto de lei que adia para 2024 a definição de novos índices para rateio dos recursos do Fundeb quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. O texto retorna à análise da Câmara dos Deputados. O PL 3418 de 2021 prorroga, então, para 2023, a definição dos novos rateios dos recursos do Fundeb. Portanto, é um tema simples, singelo, não há divergência, não há dúvida, é pacífico. Só está se prorrogando o prazo em função de que o governo federal não concluiu os estudos dos rateios para ser implementado nesse período próprio. Em segundo lugar, senhor presidente, o texto original do Fundeb estabelecia que apenas professores e coordenadores pedagógicos fariam parte do rol da categoria de educadores contemplados com a vinculação dos recursos destinados à valorização dos profissionais da educação. O texto da senadora Dorinha, da deputada Dorinha, incorpora os profissionais da educação, todos os profissionais do magistério, de apoio técnico, operacional e administrativo em efetivo exercício. Outro projeto aprovado nesta quarta-feira é o que prorroga para 2025 o prazo para a implementação completa do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o SNCM. O projeto vai para a Câmara dos Deputados. Como os prazos originalmente previstos na Lei 11.903 de 2009 tivessem sido cumpridos, o SNCM já estaria totalmente implantado em 2012. No entanto, dada a complexidade dessa iniciativa, isso não aconteceu. Por esse motivo, a Lei 13.410, de 28 de dezembro de 2016, definiu novos prazos para regulamentação, realização de testes, validação e implementação da rastreabilidade do sistema. Esses prazos findam em 28 de abril de 2022. Todavia, dessa feita, foi a pandemia da Covid-19 que prejudicou a implantação. Assim, na volta à normalidade, a rastreabilidade possibilitada pelo SNCM será um instrumento indispensável para assegurar a qualidade dos medicamentos consumidos no país. No entanto, mais uma vez é necessário conceder
mais um prazo, que seja derradeiro, para que isso ocorra, pois a pandemia atrasou novamente o processo de implementação do sistema. Os senadores também aprovaram as indicações dos embaixadores do Brasil na Espanha, Áustria, Paraguai, Sérvia e Montenegro, Congo, China, Colômbia e Belize. A reforma do sistema de impostos do país vai estar na pauta do Senado na primeira semana de fevereiro do ano que vem, na volta do recesso parlamentar. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça ontem, na última reunião do colegiado neste ano. Brasil. Durante a reunião da CCJ, o senador Roberto Rocha, relator da PEC 110, que trata da reforma tributária, fez um apelo para que o texto seja pautado no início de 2022. Ele afirmou que a PEC, de autoria do Senado, equilibra um projeto da Câmara sobre o mesmo tema. Ele defende que o texto do Senado já tem ampla aceitação. A gente conseguiu colocar na mesma mesa o que nunca aconteceu. Por exemplo, todos os estados estão apoiando, de São Paulo ao Piauí, ao Maranhão. Nunca aconteceu. Nós estamos tirando da origem para o destino, que vai dar aos estados do Nordeste, do Norte, os mais pobres, um ganho significativo. Isso sim significa tirar do andar de cima para o andar de baixo, significa diminuir as diferenças regionais. Eu estou frustrado como parlamentar. O quase ex-parlamentar Antônio Anastasia também está frustrado. Porque a reforma tributária, quando a gente fica noticiando aí, desenvolvimento, crescimento econômico está patinando. Uma das principais causas é, sem dúvida alguma, a insegurança jurídica que decorre do nosso sistema tributário. O senador Roberto Rocha realizou um trabalho que foi muito vigoroso e muito eficiente ao longo desses quase 2 anos. Por que motivo? O texto final por ele apresentado recebe o apoio, em primeiro lugar, de todas as entidades empresariais. Em segundo lugar, das entidades do fisco, que eu até participei de um congresso em Portugal, ele também participou, reconhecendo o apoio do fisco. E terceiro, dos governadores. Então ele conseguiu, senador Espidião, fazer de fato algo que era considerado inédito, numa reforma que é tão complexa, agregar interesses divergentes. O senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, se comprometeu a pautar a reforma tributária no retorno dos trabalhos em 2022. O presidente Rodrigo Pacheco e o senador Roberto Rocha acordaram isso. E eu, como presidente da comissão, sendo orientado pelo presidente Rodrigo, assumo compromisso público com a CCJ, de que no retorno dos trabalhos nós faremos a leitura e a votação da matéria e o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco. Cumprido os prazos regimentais, ele levará diretamente para o plenário a partir do momento da votação aqui na comissão. A CCJ também aprovou um projeto que torna mais fácil para o Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea entrar em contato com os doadores compatíveis. O texto permite que o Redome e os hemocentros requisitem dados cadastrais dos doadores e familiares a entidades da administração pública. Os doadores voluntários de medula óssea deverão fornecer ao Redome os dados necessários à sua localização. Assim, os hemocentros e os gestores do registro poderão requisitar aos órgãos ou entidades da administração, direta ou indireta, da União, dos estados e dos municípios, os dados necessários à localização de doadores de medula óssea. Quando a tentativa de localizar por meio dos dados cadastrais não obtiver êxito, se mesmo assim não for possível, serão solicitados os dados cadastrais de familiares, a fim de tentar manter contato com o doador por intermédio dessas pessoas. São 8 horas em ponto em Brasília. Você vê aqui no telão agora imagens ao vivo da reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Hoje, o presidente da comissão, senador Assir Gurgax, vai apresentar um balanço das atividades em 2021 do colegiado. Vamos acompanhar. Terceira sessão legislativa ordinária da 56ª